Boa noite, sejam todos bem-vindos, é uma alegria e um prazer recebê-los aqui, como fazemos a cada encontro de terça. Hoje a gente não teve a musiquinha de fundo, porque infelizmente o som ali não funcionou, então peço desculpa, a gente geralmente coloca aí os 3 pontos de execução de início de rito. E hoje eu queria fazer um corte rápido nos nossos diálogos, a gente vem reafirmando conceitos, lembra que a gente vem falando sobre alguns pontos importantes da nossa doutrina, para nos facilitar a compreensão da nossa filosofia de terreiro. Vocês já aprenderam que terreiro é um ambulatório da alma, a gente aprende com os mentores que eles não estão muito preocupados com as nossas mazelas físicas, embora eles não descuidem disso. Mas o mais importante para eles são as nossas mazelas emocionais e espirituais. E por que isso? Porque fazendo a cura dos nossos organismos mais sutis, isso vai refletir automaticamente no nosso organismo mais denso, que é o corpo material. Aprendemos também que o templo não se encarcera em paredes, essa é uma frase do Pai Benedito, e que tudo que nós aprendemos aqui é como se fosse uma sala de aprendizado, é importante que a gente leve para o grande terreiro lá fora, que é a sociedade e a humanidade. Aprendemos também a nos respeitar, independente das nossas convicções particulares, sejam políticas, econômicas, filosóficas, mas que aqui dentro todos nós somos irmãos, independente do nosso status social. Então é o pobre do lado do rico, o inteligente do lado do analfabeto, o branco do lado do negro, do lado do índio, e a gente não tem essa separação. E aprendemos que isso é um movimento espiritual que nós chamamos de convergência. Mais do que a gente ficar ressaltando diferenças, é importante ressaltar semelhanças. Então, em vez de ficar brigando pelas diferenças, vamos ampliar as convergências, que são os aspectos positivos que todo setor religioso tem, toda filosofia tem, toda arte tem, toda ciência tem. Aprendemos mais do que isso, aprendemos que nos 4 pilares básicos da nossa gnose humana, que a gente chama de ciência, filosofia, arte e religião, que são as bases do conhecimento humano, todas elas possuem o seu sagrado. E que nós, como aprendiz desse caminho evolutivo, é importante que a gente valorize esses conhecimentos sempre para o bem individual, coletivo e planetário. Também já aprendemos que um processo de convergência nos permite que ainda na condição ou dualidade, como já explicamos a você, seja do corpo e espírito, isso é uma dualidade, que a gente aprenda a fazer o processo de verticalização. O que é isso? Pensar, sentir e agir da mesma forma. Não deixar que o pensamento vá para um lado, o sentimento vai para outro e as atitudes vão para outro. Porque senão estarão fragmentados essas expressões que a gente chama de pensar, sentir e agir. Então o correto da verticalização é que eles estejam alinhados. É o que o pensamento idear, é importante que o sentimento sintonize. E baseado na sintonia do pensamento e sentimento, as execuções, a objetivação, que são as realizações, que aqui estamos chamando de positivas, sejam coerentes com os nossos propósitos evolutivos. Também aprendemos que as nossas conquistas materiais, elas são perecíveis, morrem junto conosco. E mais importante do que essas conquistas materiais são as conquistas espirituais. E dentre essas conquistas espirituais, estamos já há bastante tempo ressaltando a importância dos atributos espirituais. Dentre eles, percepção, consciência, inteligência, vontade, amor. E hoje, assim como fizemos no sábado, fizemos aqui uma breve reflexão, induzindo a vocês a refletirem sobre o que quer dizer o atributo inteligência. E aí explicávamos que inteligência é a nossa capacidade de reconhecer o sagrado. Alguns vão chamar esse sagrado de Deus. Mas, ainda assim, nas suas particularidades, eles vão vir, essa suprema consciência una, que rege toda a humanidade através de suas hierarquias siderais, recebe nomes diferentes. Para nós, na Umbanda Esotérica, na raça vermelha foi chamado de Tupã, na raça negra foi chamado de Zambi, na raça branca foi chamado de Ireaie. Era o mesmo espírito, com os mesmos atributos que nós conhecemos como divindade. Bom, esse foi um breve resumo de tudo que a gente já falou. O que eu queria hoje? Hoje, primeiramente, antes de entrar na nova reflexão de hoje, primeiro eu queria agradecer às pessoas que estão sempre, de alguma forma, fomentando o diálogo, nos provocando em alguns apontamentos através de nossas redes sociais. Então, muito obrigado, seja pelas críticas, seja pelos elogios.
mas hoje eu queria responder uma pergunta feita pela senhora Maria Luísa, né? Ela perguntou, Maristã, por que nas divulgações dos vídeos do AOEA aparece você em várias idades diferentes? De fato, isso tem acontecido. Vocês vão ver vídeos nossos lá, que eu estou bem jovem, vídeos atuais, né, como eu estou aqui barbudo, de trancinha. E por que isso? Porque a gente ficou bastante tempo com bastante gravações que eram colhidas internamente, mas nós não tínhamos a autorização de divulgá-las publicamente. Então, muitos desses vídeos que vocês estão vendo aí nas nossas redes sociais, onde vocês me veem mais jovem, eram arquivos, né, de 15 anos atrás, alguns deles. E que agora nós fomos autorizados a dar publicidade a isso. Inclusive tem um vídeo, né, que vocês vão ver que foi o último Rimó, eu falo, tudo no seu tempo certo. A espiritualidade entendeu que a OEA chegou à sua maturidade. Por isso nos foi dada a oportunidade de poder compartilhar com vocês esses arquivos, né, que nós temos internamente. Para ser muito sincero, nós temos muitos outros arquivos, mas tudo no seu tempo. E à medida que a gente for recebendo as autorizações, nós vamos dando publicidade a vocês a respeito de tudo isso. Então, muito obrigado a pergunta, né, a indagação da doutora Maria Luísa, por essa provocação. E todos vocês podem entrar lá, fazerem suas críticas, né? Hoje eles falam muito que tem hater, né? São os que criticam, eu não importo com isso, não. Aliás, eu fico até muito lisonjeado, quanto mais pessoas ouvirem a gente, é sinal que nós estamos expandindo aquilo que nós recebemos com todo o carinho da espiritualidade, por que não compartilhar com aqueles que, de alguma forma, sejam curiosos ou não, ou por afinidade nos acompanham, para nós é sempre positivo. Lembrando que sábado agora, nós temos a festa do AOEA, lembra que está sendo divulgado? Então vocês estão todos convidados, vai ser uma tarde de torta, né, de pizza, né, melhor dizendo, e vai ser bem bacana. É o momento da gente poder conversar mais descontraidamente. Vocês só me veem de branco, aí vocês vão ver de caipira lá, anos 80, sei lá. Eu não pensei no meu look, mas vou estar lá. Aí nós vamos conversar bem à vontade. Bom, voltando ao que nos interessa, a gente acabou de dizer da importância, né, da gente reafirmar conceitos. O que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês? A gente fala muito, eu acabei de dizer, né, dos atributos espirituais. Nós temos muitos, né? Os nossos, no último encontro, falávamos dos nossos órgãos de sentidos. Toda a nossa realidade perceptiva, elas são baseadas nos nossos órgãos de sentidos. Então, eu consigo identificar um objeto porque tenho visão. Eu consigo ouvir sons porque tenho a capacidade auditiva, que são os sentidos humanos, bem rudes e grosseiros. Qual que é o nosso desafio como os espíritos? Apurá-los. Se nós nos sentimos bem tendo esses que são muito básicos, e sentimos ainda mais por aqueles que às vezes nem esses básicos possuem, né? Tem muitas pessoas cegas, surdas, mudas, que são limitados na percepção. E o desafio da espiritualidade dentro dessa proposta evolutiva, ainda que a gente vivencie, né, a dualidade espírito e corpo, é que a gente não desdenhe das nossas habilidades humanas, mas que a gente não descuide da nossa essência e dos nossos atributos essenciais. E aí entra o nosso propósito, de sairmos de um processo evolutivo e cada vez aprofundarmos mais na nossa realidade intrínseca. Que realidade é essa? A realidade espiritual. E quantos de nós, né, trocamos, muitas das vezes, barganhamos a nossa existência, a nossa vida, que já explicávamos, né? Viemos do mundo espiritual, vamos voltar para o mundo espiritual. Essa é uma realidade inegável. Aliás, uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que um dia nós nascemos e um dia nós vamos morrer. O que o OEA ensina para nós? Viver uma vida boa e saber se preparar para a morte. E aí é que entra o processo evolutivo e o nosso aprimoramento essencial. Não podemos ficar presos exclusivamente aos nossos sentidos e deleites materiais. A proposta da espiritualidade é que a gente aguce os sentidos, que a gente abra os olhos do espírito, que a gente abra o sentimento ao sagrado e que a gente consiga aprofundar o nosso verdadeiro sentido existencial.
Isso quer dizer que nós precisamos nos melhorarmos a cada dia. E qual que é a forma mais, talvez, tranquila de incorporar esses valores? Viver um dia de cada vez. Se desafiem um dia após o outro. Não fiquem na zona de conforto. De dizer que está tudo muito bem, que eu já tenho dinheiro, tenho tudo que eu quero na matéria. Isso é um conforto. Extremamente perigoso. Qual que é a reflexão para nós nessa noite, nesse encontro? Coloquem em mente isso. Que vocês sejam melhores no dia de amanhã do que foram hoje. Olha como é que é simples. Verbalizando. Mas trazer isso para a vivência do dia a dia é um desafio. Mas é um desafio que nos permite evoluir. Troque gentilezas por gentilezas, cumprimentos por cumprimentos, respeito por respeito, admiração por admiração. E, plagiando aqui, um ensinamento de um dos mentores que eu tive o privilégio de conhecer na minha estadia iniciática, um preto velho especificamente chamado Pai Antônio, cujo nome espiritual era Mestre Ramachim. Quando eu digo era, porque eu não o vejo mais incorporado no seu médio, embora o sensitivo, que foi meu primeiro pai de Santé, Mestre Cariumar, Jairo Nilton Pinto, já não tem mais idade para incorporá-lo, mas eu vi esse preto velho dizer: meu filho, todas as vezes que você fizer a caridade para alguém, e essa pessoa voltar e te agradecer, você não fez nada. Você trocou gentileza. Embora foi a dica que eu dei anteriormente. Mas ele falou, por outro lado, se você ajudar quem quer que seja no caminho, e essa pessoa sair te praguejando, ou for ingrata no dia de amanhã, bata os joelhos no chão e agradece. Aí sim você fez a caridade. Esse é o nosso objeto de reflexão da noite. Se querem buscar um processo evolutivo, reflitam sobre isso. No mais, saravá, para nós.